Por que Isabel Mega? Porque a gente tem aí no meio do período uma eleição. Então há uma preocupação de que ele possa tentar interferir no resultado da eleição. A gente viu agora a informação da perícia. A gente tem uma expectativa, Isabel, de quando essa perícia deve ser realizada, e quem vai realizar é a Polícia Federal, né? É a Polícia Federal. Alguns juristas já apontam que esse pode ser um caminho de contestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se posicionou. Todo mundo da CNN já foi bater na porta dos advogados, mas a gente ainda não tem uma resposta efetiva deles sobre como que eles estão vendo essa determinação de perícia do ministro Alexandre de Moraes. No despacho, ele coloca 15 dias de prazo. Há uma expectativa de que essa perícia já possa ocorrer na semana que vem. A gente já vai ter um procedimento muito similar ainda nessa semana com o general Heleno, que foi condenado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da trama golpista. Então, qual é o procedimento agora? A Polícia Federal aguarda ser formalmente notificada. Isso ainda não aconteceu. A decisão foi dada aqui entre o live e o bastidores. Então, a qualquer momento vai atravessar as ruas de Brasília aqui, saindo do Supremo e indo para a Polícia Federal, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A partir daí, a PF vai colocar à disposição, então, essa equipe de peritos para fazer esse exame. É interessante a gente observar, Uribe, recapitular um pouco o que está no despacho do ministro Alexandre de Moraes, porque ele faz toda uma construção para tentar desconstruir aquilo que os advogados colocam. Ele faz, inclusive, uma explicação utilizando a cronologia dos exames que foram apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro ali no momento da prisão, por exemplo. Os mesmos exames foram apresentados como justificativa nessa semana para que você tivesse a necessidade apontada de uma nova intervenção médica junto a Jair Bolsonaro. E tem exame que é de 2019, por exemplo. Então, qual que é a justificativa que está por trás desse despacho do ministro Alexandre de Moraes? Esses exames são antigos. No momento da prisão, no dia 22 de novembro, não se trouxe essas informações sobre esses exames, já que a justificativa de uma nova intervenção vem justamente nesses exames que são datados de meses ou até anos atrás, é essa justificativa que aparece por trás. A gente observa um cuidado muito claro também do ministro Alexandre de Moraes em relação a toda a decisão dele que envolve Jair Bolsonaro, falar sobre as condições de auxílio médico que são colocadas à disposição dele na Superintendência da Polícia Federal. Outro ponto que está no despacho, ele fala a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu Jair Messias Bolsonaro em regime de plantão. Então, aqui, ele está mais uma vez se resguardando e colocando luz para o fato de que Jair Bolsonaro é amparado também por médicos de plantão na Polícia Federal. Agora, é entender qual vai ser o resultado da perícia, como que isso pode direcionar os próximos passos em relação aos pedidos da defesa, que insiste ainda na prisão domiciliar por caráter humanitário, trouxe à tona essa justificativa médica toda e entender qual vai ser o próximo passo do ministro. Se a gente pode ter algum tipo de mudança de localidade de cumprimento da pena e que isso pode até vir eventualmente a ser interessante diante dessas queixas que tem chegado sobre a estadia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, os comparativos que são traçados também com, por exemplo, a localidade de cumprimento da pena de Anderson Torres, porque ele está na Papudim, ele tem mais espaço, ele tem um quintal assim pequeno, mas ao ar livre, em que ele pode tomar sol, tem um pouco mais de conforto na comparação que a gente escuta, né, de times jurídicos, de aliados de Jair Bolsonaro e por aí vai. Então, isso também pode vir a pesar nessas próximas decisões. Talvez isso explique um pouco também a cautela da gente entender qual vai ser o próximo passo da defesa, que ainda não se pronunciou. E, ao mesmo tempo,
mantém essa expectativa, portanto, de que na semana que vem a gente possa ter a realização dessa perícia. A PF não está marcando data ainda, mas a gente está no calendário apertado, porque se não for semana que vem, na outra semana já é Natal, então tende a ter uma resolução um pouco mais rápida, não usando todos esses 15 dias de prazo também que foram dados pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito importante essa sua observação, Isabel, porque o ministro pode simplesmente, no meio do processo, determinar a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal. Ele não precisa esperar esse resultado. Claro, faria sentido ele esperar o resultado da perícia para dizer, bom, ele realmente está com um quadro muito grave. Então, diante desse quadro, a gente faz a transferência. Mas ele pode tomar essa decisão antes. Lembrando para a nossa audiência, muita gente acha, o que é a Papuda e a Papudinha? São penitenciárias completamente diferentes, apesar de uma ser do lado da outra. A Papuda é uma penitenciária comum, de segurança, onde você tem as celas, onde você tem as comidas, aquelas comidas que Damares Alves criticou bastante, como se fosse uma colônia de férias, né? Uma penitenciária. Mas a Papudinha não, é uma casa que é monitorada pela polícia, onde você tem um quintal, onde você tem quartos, cozinha, banheiro, e lá você tem a possibilidade do detento circular por todas essas unidades. Então ele não ficaria preso como está Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, numa sala de 12 metros quadrados. Lá você tem 60 a 80 metros quadrados e a possibilidade dele ter uma companhia, que é Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que já está na Papudinha. Papudinha é considerado Tremembé aqui de Brasília. Já passaram por lá Marcos Valério, já passou por lá, por exemplo, José Dirceu, Gedel Vieira Lima, vários presos famosos aqui da política brasileira. Obrigado, Isabel, pelas informações.